Meus irmãos, minhas irmãs, sempre o Evangelho de Deus é rico, mas hoje de uma maneira especial, porque o Senhor nos ensina a rezar. As palavras do Senhor são repetidas por nós há 2000 anos. Ele nos ensinou a rezar. Mas antes ele nos disse: não sejam como os pagãos que acreditam que pela força das muitas palavras eles alcançarão alguma coisa de Deus. Por vãs repetições, por muitas palavras, vão obrigar a Deus a fazer alguma coisa. Não sejais como eles, porque o vosso Pai que está no céu sabe do que vocês estão precisando. Veja, é normal repetir, mas a repetição, as muitas palavras, têm que surgir de um coração que ama a Deus, de um coração insistente, de um coração unido ao Senhor. Porque o próprio Senhor disse, não useis de vãs repetições, mas quando rezardes, dizei assim. O que é o Pai Nosso? É uma repetição, não é? Não é? Ou seja, o Senhor mandou a gente não usar de vãs repetições, o Senhor mandou a gente não usar de muitas palavras, mas o Senhor nos ensinou a rezar o Pai Nosso, e ele é repetido há 2000 anos. Portanto, o problema não está em repetir a oração, mas sim a repetição tem que nascer de um coração que insiste em estar unido a Deus. Porque um coração que ama alguém, ele não se enjoa de repetir as mesmas coisas. Um coração que ama alguém não se enjoa de repetir que ama a pessoa. Mas nem sempre aquele que repete que ama, de fato ama. Por exemplo, se você diz para a sua namorada, para o seu namorado, para a sua mãe, para o seu pai, eu te amo, e de fato você ama, aquelas palavras têm sentido. Elas não são umas vãs repetições, são umas repetições cheias de sentido, cheias de verdade. Agora, pode ser que você não ame tanto assim o seu namorado ou a sua namorada, mas tenha que dizer pelas circunstâncias, da situação, eu te amo. Eu te amo. Mas sabe que ama de verdade? Não ama. Então essa é uma repetição vã. E eu não posso crer que isso vai tornar a minha oração uma oração válida. E acontece muito. Às vezes tem gente que fala assim, olha, eu conheço uma oração poderosa. É você fazer a oração e você ganha a graça. Mas por quê? Porque é uma oração muito bonita, é uma oração poderosa. Esse negócio de achar que pela força das palavras, que determinada oração tem mais poder do que a outra, isso é o quê? Superstição. É superstição. De que você vai falar umas palavras mágicas e poderosas e pronto, a sua vida vai melhorar. Simplesmente porque aquelas palavras têm força. Não são aquelas palavras que têm força. É aquele que ora, se está na graça de Deus, e se Deus quiser conceder, Ele concede em virtude da sua misericórdia, não pela força das palavras. E quantos de nós, meus irmãos e minhas irmãs, caímos na superstição? Nos apegamos a certas orações. Tem uma mentalidade supersticiosa. Se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Se eu rezar isso, vai dar certo naquilo. Não. Quando eu rezo, ainda que eu repita muitas vezes a mesma coisa, o meu coração precisa estar na presença de Deus. Uma vez, alguém disse, mas é muito monótono rezar as Ave-Marias, né? Sempre a mesma coisa. Então um santo disse assim, bendita a monotonia de Ave-Marias, que perdoa a monotonia dos seus pecados. Porque para pecar é sempre a mesma coisa, e Deus está sempre perdoando. Será que é monótono para Deus perdoar? Se não é monótono para Deus perdoar, por que seria monótono para mim dizer que o amo? E sempre, 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 com as mesmas palavras. E isso não é vã repetição. Isso não é muitas palavras, porque eu não creio que as palavras em si têm poder, mas o coração do qual as palavras saem
está cheio de vontade de permanecer unido a Deus. Por isso, meus irmãos, o Senhor nos ensina a rezar. O Pai Nosso é a síntese da nossa fé. Ele tem 7 pedidos. Já parou para pensar que o Pai Nosso tem 7 pedidos? E na Bíblia, 7 é o número da perfeição. 7 é o número da perfeição. 6 é o número da imperfeição. E o 3 do todo. Então o pessoal fala, meu Deus, o número da besta é 666. Mas por quê? Porque a Bíblia, quando quer dizer que uma coisa é totalmente santa, por exemplo, não diz santíssimo, diz santo, santo, santo. 3 vezes repete a mesma palavra. Quer dizer, santíssimo. E se eu repito 3 vezes o número 6, que é imperfeito, logo é totalmente imperfeito. 666 é o número da besta. Prendeu o número da besta, né? É um número. Mas, meus irmãos, 7 pedidos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 7 pedidos. E o Senhor no Evangelho, ele considera um desses. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Olha só o que você está falando para Deus. Deus, me perdoa como eu perdoo os outros. É forte? Deus, me perdoa como eu perdoo os outros. Quando eu te ofender, eu quero que o Senhor me perdoe quando eu perdoo alguém, quando alguém me ofende. Você perdoa alguém quando alguém te ofende? Pensa. Você esquece fácil? Ou fica matutando? Porque se tem uma coisa que a gente gosta de fazer é matutar a ofensa. Né? Por experiência própria, a gente põe a cabeça no travesseiro e fica relembrando da mesma cena e o que a gente poderia ter dito para humilhar outra pessoa. Vocês não fazem isso? Ah, se eu tivesse dito isso, aí a cena volta, e ela volta, e você vê de diferentes ângulos, aí você vê a reação do povo quando você diz aquilo que deveria ter dito e não disse, o povo, nossa, isso aí. E a pessoa sendo humilhada, ela chorando, ela indo embora, a gente cria todas as cenas possíveis. E de tanto matutar, de tanto mastigar aquela cena, aquele ressentimento vai criando uma decisão interior chamada ódio. O ódio não é uma raiva. A raiva é passageira. Se pisar no meu pé, eu fico com raiva de você. Mas agora, se a raiva ela se instalar no meu coração, ela se torna ódio. O ódio é uma decisão de querer o mal daquela pessoa. A raiva é um sentimento. Sentimento passa. Mas ódio, assim como amor, é uma decisão. Eu me decidi porque eu quero que você se ferre. Eu quero que você se dane. Eu quero que você vá mal. E pode passar 2 anos, a raiva pode ter passado, mas o meu ódio fica, porque eu me decidi pelo seu fim. Desgraça, não é? Eu decidi. É terrível o ódio. E como é que eu impeço que o ódio se instale no meu coração? A própria palavra de Deus diz que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento, não vos exponhais ao diabo. Por que o sol não deve se pôr? Porque antes do sol se pôr, eu preciso me reconciliar, eu preciso de alguma maneira arrancar de mim aquele sentimento, tentar me desfazer daquele sentimento, porque se ele permanecer por muito tempo no meu coração, ele vai se transformar em ódio, e eu vou ter muita, mas muita dificuldade de perdoar. Mas padre, como é que eu posso fazer para perdoar? Todo mundo tem uma tática, deveria ter, não é? Eu gosto muito da de Nosso Senhor. Ele usou no alto da cruz. Ele desculpou. O Senhor disse assim: Pai, perdoa-lhes. Por quê? Porque eles não sabem o que fazem. Então, quando alguém me ofende, sempre penso o seguinte: é bom pensar assim. Bom, ele não sabe o que está fazendo. Porque se ele soubesse
o quanto isso me feriu e me fez mal, se ele tivesse sentido na pele, com certeza ele teria repensado as suas palavras. Faça isso. Experimenta. Ou se não, inventa uma desculpa. Puxa, eu acho que ele deve ter brigado com os pais hoje, deve ter perdido a paciência comigo, porque em casa deve estar uma droga. Pronto. Quando a gente encontra uma desculpa, aquela coisa vai amainando, aquela raiva vai amainando. E se você não encontrar uma desculpa, fala, e a tentação foi forte, o diabo conseguiu vencer. Agora, né? O diabo estava se aproveitando, esperando a melhor situação, viu que conseguia estourar ali, se aproveitou e ele estourou. Encontra uma desculpa, não sabe o que faz. Assim é mais fácil de perdoar. Padre, mas e se não for verdade? Se não for verdade? Se ele realmente quis me ofender? Mas que vai adiantar saber se ele quis ou se ele não quis? O importante é que você perdoe. Perdoe, então faça isso. Sempre repito, ele não sabe o que está fazendo. Se ele soubesse, estivesse no meu lugar, com certeza. E assim, meus irmãos, nós vamos cumprir o que o Senhor disse. Do mesmo modo que vocês perdoarem, vocês serão perdoados. Então o Senhor, quando eu comparecer diante do tribunal de Cristo, o Senhor vai me perdoar muito, porque eu perdoei muito. E o Senhor vai perdoar e vai me dizer, eu te perdoo, porque você não sabia o que estava fazendo. Mas eu te perdoo, porque quando você foi ofendido pelos outros, você repetiu as mesmas palavras que o meu filho na cruz. E deu o perdão. O importante é dar o perdão. Então façamos isso e com certeza nós alcançaremos a misericórdia dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.